Queria começar fazendo uma pergunta para o maestro João Carlos Martins. Queria perguntar, maestro, claro que além desta relação cívica que todos nós brasileiros têm, qual que é a relação do senhor com o 7 de setembro? O senhor já se apresentou muitas vezes nesta data. O que emociona mais o senhor ao falar do Dia da Independência? Eu faço parte daquela geração que uma criança esperava o 7 de setembro para que seus pais levassem essa criança para assistir o desfile. E eu faço parte dessa geração. Então, já algumas vezes participei do 7 de setembro, com concertos, com apresentações, e realmente dá uma. Você não sabe o que acontece no seu peito, mas é um dia que você pode chegar com uma lágrima nos olhos e um sorriso nos lábios. Coach, o que representa o 7 de setembro? Qual 7 de setembro te marcou mais? Está sendo esse de 2023? Como que está aí? Eu acho que hoje é um dia histórico, sim, para a minha geração. Que nós atravessamos uma longa ditadura em que não tinha muita graça desfile de 7 de setembro. Depois temos um longo período agora de democracia que foi ameaçada no ano passado e foi resgatada na eleição de outubro. Então é uma coisa que emociona muito as pessoas mais antigas, vamos dizer assim, da minha geração, de ver mais uma vez, sabe, o povo brasileiro como o principal personagem dessa festa. E isso nós vimos ontem no discurso do presidente Lula, que eu acho que foi brilhante. Ele fez um resumo da ópera, poderia até ser regida pelo maestro João Carlos Martins, de volta do otimismo à vida brasileira. Nós passamos anos de desgosto, né, de desesperança, e de repente não, em 8 meses, nós conseguimos sair do buraco e novamente reencontrar o Brasil de todos os brasileiros. Quando criança, você também tem lembranças do 7 de setembro? Quando que essa data te marcou? É comigo, né, Afonso, que falhou aqui um momento, né? Olha, eu sou também de uma época, dessa época que o maestro mencionou aí, em que os pais levavam, né, as crianças para os desfiles, e não tinha, na minha época, assim, Afonso, só militares no desfile, não. Tinha outros segmentos, né, civis, colégios, né, esportes, enfim. E depois que eu cheguei em Brasília aqui, realmente, ainda em plena ditadura, eu só vi essa forma de desfile, né? O coach estava falando aí desses anos de ditadura, em que me lembrou que naquela época da ditadura, a ordem do dia dos quartéis era a grande mensagem nessas ocasiões como o 7 de setembro, né? O 31 de março, o 7 de setembro, era sempre uma versão comemorativa militar. Quer dizer, a sociedade civil era excluída daquilo no que diz respeito às mensagens de poder do Estado, etc. No governo Bolsonaro, nós tivemos isso de volta, e com um dado adicional, né? Embora um governo já eleito e com a nossa democracia instalada, foi um governo que se notabilizou pelo confronto todo o tempo, né? Então, esse primeiro desfile desse terceiro governo Lula, ele resgata esse aspecto civil da festa, né? Ela está com esse tom desde o discurso de ontem do presidente, e também ela devolve, né, um clima de união, de unidade, em torno da democracia. Eu não vou falar aqui de unidade ideológica, de unidade política, 100%, porque as coisas não são assim. Mas de unidade nacional, e o mais importante, que esses símbolos patrióticos que foram sequestrados partidariamente, ideologicamente pelo governo passado, começam a ser devolvidos aos cidadãos brasileiros, porque são símbolos de todos nós, né?
Então, eu estou com uma expectativa muito positiva em relação a esse desfile, nós vamos poder acompanhar aqui, não é? E também nos lembrarmos que no ano passado o desfile de 7 de setembro foi novamente politizado a ponto de os bolsonaristas medirem de pesquisa na campanha na ocasião desses eventos para ver se tinha subido o índice do presidente, etc. E em 2021 nós não tivemos desfile, mas teve aquele grande evento em São Paulo e tudo, e uma característica, Afonso, é que autoridades constituídas achavam um jeito de escapar desses eventos, né? Para não se comprometer com o seu conteúdo. E hoje nós estamos vendo aí autoridades constituídas de volta ao palanque. Isso é muito bom. Eu vou pedir para o maestro se preparar, que eu vou pedir para ele tocar um pouquinho para a gente do hino à independência, que ele estava dando uma palhinha aqui antes do nosso programa iniciar. E eu vou pedir para ele contar um pouquinho também da história do hino. Antes, deixando ele se preparar um segundinho, só fazer um pequeno registro do que já aconteceu. O presidente Lula saiu do Palácio da Alvorada, no Rolls-Royce presidencial, que é aquele carro tradicional que foi dado pela Rainha Elizabeth. Do Rolls-Royce ele veio, passou pelo Palácio do Planalto e já está na esplanada dos ministérios. E para fazer o registro também, o que o Bosco falava da ausência de autoridades no desfile do ano passado, também está ali, é possível ver a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Então o evento hoje está muito cheio de autoridades, como deve ser, porque a data representa o país e todos os poderes, claramente. Então agora eu vou falar com o maestro. Maestro, o hino à independência foi feito pelo Dom Pedro I, é isso? O próprio Dom Pedro era um ótimo compositor. Ele estudou música e ele fez essa melodia linda. O que acontece? O hino, claro, tem que ser tocado de uma forma triunfal. Mas o que acontece é que um hino, agora falando como músico, significa a nobreza de uma nação. Eu faço, por exemplo, o hino nacional, assim como a Fafá, de uma forma romântica, que é... Mas o hino tem que ser regido de uma forma que mostre a nobreza de uma nação. E não sem criticar o gênero, mas a gente ouve muitas vezes o hino nacional brasileiro parecendo uma abertura de uma opereta. Tá, pá, 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 pá. E isso daqui realmente me deixa profundamente triste. Cada vez que eu fiz o nosso hino no exterior, eu procurei mostrar a nobreza da nação brasileira. E realmente a data de 7 de setembro não é uma data do governo, é uma data do Estado brasileiro. E nós estamos tendo essa renovação em 2023. Muito bom. Fafá de Belém, o senhor fala isso porque tem uma melodia um pouco diferente, é isso? Não, porque ela faz como eu. Ela faz... que foi na época das diretas já, na época do Ulisses, Tancredo. Então foram dias que realmente a nação brasileira se conscientizou o que significava a palavra liberdade. E liberdade é o que a gente espera daqui
até o apagar das luzes.